Este é o projeto Victor de Maio. Vamos fazer aqui a última observação, a última análise em relação ao filmete Chegada do Trem em Petrópolis. No vídeo anterior, no vídeo 2, eu mostrei para vocês o finalzinho aqui, aonde a gente tem o estudo de comparativo das películas, dos filmetes do Victor de Maio, correto? E o que eu mostrei para vocês aqui é muito interessante. Quero ver se vocês recordam aqui, ó, página 107. Olha só o que está escrito aqui. Olha só. Número 5. Chegada do trem em Petrópolis seria o próprio nacional ou o clássico de Lumière, né? Os irmãos Lumière. Número de catálogo 653. Arrivée de um trem, a chegada de um trem. Então, isso aqui é muito grave. Somente por esse fato tá descrito aqui, eu não preciso dizer mais nada, né? Por quê? Porque nós temos uma contradição. Meu objetivo aqui não é confrontar as afirmações do Capelaro ou do Paulo Roberto Ferreira. Não. O meu objetivo aqui é fazer uma análise lógica, assim como eles fizeram, e objetiva. Esse é o nosso trabalho. Até porque nós temos o nosso próprio projeto, que é o prospecto pelicular, em relação às exibições do Victor de Maio. Os nossos próprios estudos e levantamentos. Então isso aqui é muito interessante, porque se eles provaram esse filmete aqui, a chegada de um trem em Petrópolis, como nacional, lá na página 50, onde eles começam a levantar os dados, e aqui no final, na página 107, eles afirmam, eles dão duas possibilidades de ser o nacional ou o filme dos irmãos Lumière, a chegada de um trem lá em Ciotá, de 1895. Se eles dão duas possibilidades, o único fato é que existe uma dúvida. Não provaram se é nacional ou estrangeiro. Isso é nítido. Essa é a única observação de entendimento lógico e conclusivo que nós podemos chegar ao comparar essa informação da página 107 e a partir da página 50, que eles explicam o levantamento que foi feito sobre a chegada do trem em Petrópolis, para tentar provar, no caso eles provaram ali como está escrito, que é um filme nacional da época. Então isso aqui é uma dúvida. Como que aqui eles dão uma possibilidade, uma dualidade, uma incerteza, e da página 50 subsequentes eles provam ser um nacional, um filmete nacional? Não tem lógica isso. Me perdoe, mas isso não tem lógica. Isso aqui é esse livro aqui, ó, Verdades sobre o Início do Cinema no Brasil, do Jorge Dive Capelaro, como eu gosto de falar, e o Paulo Roberto Ferreira. Funaerte, 1996, Rio de Janeiro. É isso aqui, tá? Minha intenção aqui não é prejudicar o livro, a história, mas sim fazer uma análise lógica e objetiva de tudo que se tem em relação às exibições do Victor de Maio. Né? Nós fizemos um estudo, levantamento de catálogos, diversos periódicos, comparações de filmetes, fizemos levantamentos de filmetes aí, comparativos em relação aos títulos do Victor de Maio com filmetes de 1888, né, até 1990, no caso a 1900, né, que é o correto. De 1888 a 1900 nós fizemos levantamentos e comparativos, visualizamos películas, filmetes sobreviventes, remanescentes
né, que ainda pode ser vistos aí em diversas plataformas, YouTube, Dailymotion, né, no Congress of Liber, né, onde nós temos lá diversos conteúdos, materiais audiovisuais disponíveis lá que você pode acessar, pesquisar, estudar, né, catálogos online, fichas. Nós fizemos um estudo. Então isso aqui não é uma brincadeira. Então quando nós fazemos essa leitura da página 50, exatamente aqui, ó, página 50, como vocês podem ver, nós temos aqui, ó, 3.16.2. Aqui é o início da pesquisa sobre a chegada do trem em Petrópolis. Então aqui eles falam, olha lá, que eles procuraram a linha ferroviária, né, no setor de preservação da história ferroviária. Eles fizeram levantamentos a SR8, né, que eram ali responsáveis por essas linhas, né, da companhia da Leopoldina Hilo, né. Eles não encontraram muitas informações, contataram o Silva Tales, a CPTU, Relações Públicas de Benefício Guimarães, a Tribuna, jornais, né, de Petrópolis e alguns historiadores de linhas férreas da Leopoldina Hilo, né. Então aqui ele fala, né, os outros estudos também comparativos que eles levantaram, né, sobre o tipo de ferrovia, os trilhos, o tamanho da bitola, o tipo, a composição, o modelo, né, a extensão de toda essas linhas, essas estações, os tipos de locomotivas, né, Balduins, né, que eram americanas, a Bayer, né, a Bayer Peacock, né, que é o tipo inglês. Enfim, aqui nós temos toda uma descritiva de um estudo muito bem elaborado que foi feito. Isso aqui é fantástico, porque aqui eles levantaram imagens de 1895, né, e 1902, 1912, como nós podemos ver aqui. Inclusive nós temos as menções, né? Aqui ele fala que fizeram aí comparativos em relação ao filmete dos irmãos Lumière, né, na estação de La Ciotat em Lyon, né? Fizeram aqui, ó, tem figuras, comparativos de figuras, né, de Paris, de outras localidades, né, em relação à estação e à composição aqui no Brasil, né, especificamente lá de Petrópolis. Então eles realizaram esses comparativos das próprias estações, das composições, a estrutura de movimento, né, o tipo de movimentação que se tinha ali, as pessoas, as vestimentas, o estilo americano, europeu e francês que começou a ser introduzido também nessas gravações. Então ele traz todos esses elementos aqui para essa pesquisa, que começa na página 51, que nós estamos na página 52. Então aqui ele dá uma descritiva das companhias, compararam imagens, né, falam aqui de nomes, né, International Video Company, Film Company, né, do Burt Ackers, né, e Ronald Paul. Os caras são gigantes aí nesse período, né, foram gigantes nesse tempo em relação à estrutura fotográfica, cinematográfica. E aqui tem o livro também, a menção do Mark Ferris, de 1895, a chegada do trem em Petrópolis, né, de acordo aí do livro do Gilberto Ferris, né, a fotografia no Brasil, de 1840 a 1900. Então tudo isso aqui é um levantamento muito amplo, muito efetivo e muito bem realizado. Disso nós não temos dúvidas. Só que o que nós precisamos analisar aqui, eles realizaram esse estudo, ele é de 1996, a publicação final dele aqui, ó, tá? Então esse levantamento, eles fizeram comparações do pouco material que se tinha sobrevivente em termos de fotografia e visualizações
de como eram essas estações lá em Petrópolis, pegaram esses elementos aqui do Brasil, lá de Petrópolis, tá? Interior do Rio, fizeram esse comparativo com o exterior. A questão é, eles não obtiveram, não existe uma imagem da chegada do trem em Petrópolis. Não existe nenhum trecho da chegada do trem em Petrópolis. Não existe nenhum registro escrito, documentado ou passado de geração, boca a boca que seja, sobre as exibições de Victor de Maio, principalmente a chegada do trem em Petrópolis ou os outros 3 subsequentes defendidos aqui pelo Capelaro e o Paulo Roberto Ferreira. Então, essa é a questão. Como eles puderam provar aqui, aqui é o final, ó, finalização na página 52, ó. Esse parágrafo aqui é o final da pesquisa. Como eles puderam provar que esse filme era brasileiro se eles não têm, se não existe, eles não obtiveram e até hoje não foi adquirido, encontrado nenhum remanescente desse período ou foto sequer? O que se tem são os anúncios da Gazeta de Petrópolis. Isso existe, isso é fato. E nós mostramos aqui na outra playlist, na outra coletânea que a gente está realizando, os anúncios do Victor de Maio, tá? Não existe isso. Não existe nenhum remanescente. Filmete, curta, trecho, documento, menção, fala, especulação, nada, absolutamente nada. Então, como apenas com os comparativos de localidades, né, da estrutura que se tinha na época com as do exterior, eles puderam provar se eles não tinham o material para comparar? É isso que eu quero trazer. É impossível provar que algo existiu sem eu ter qualquer menção, qualquer exemplo daquilo, a não ser um nome escrito num jornal. Não diminuindo a estrutura, a confiabilidade do jornal, da Gazeta de Petrópolis, que por sinal era uma gazeta muito respeitada, né? Ali um jornal muito imponente ali do interior do Rio. Mas apenas aquela descritiva das exibições não pode provar se esses filmetes, esse em questão, a chegada do trem em Petrópolis, era de fato local da atualidade da época, né? E o que mais nos intriga é o seguinte, olha só, o estudo detalhado das fotos permitiu concluir que o filmete Chegada do Trem em Petrópolis era de atualidade na data, embora, preste atenção, embora a cenografia possa ter sido copiada dos filmetes estrangeiros, o que era hábito com ambiente diferente. Quem o produziu é uma incógnita, mas Vitório de Maio o apresentou sob sua responsabilidade. Então aqui ele afirma ser um filme brasileiro, da atualidade da época. Tá? Embora o estilo cenográfico, toda a estrutura que foi gravada, que foi programada, seria estrangeira. Como ele sabe, como ele tirou essa conclusão, que esse filme teve uma cenografia inspirada no estrangeiro, em filmetes estrangeiros, se ele não tinha, se não existe nenhum material fotograma para se comparar com o exterior? Essa é a questão. Então isso aqui não é uma prova, porque ele não tem nenhum material para comparar.